Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Juliana Monteiro aqui falando, docente da área de segurança do trabalho. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre princípio de incêndio, classes de incêndio e classes extintoras, tá? Mas para a gente entender como se dá o processo de um princípio de incêndio, é necessário que a gente entenda como se dá o princípio do fogo, tá? O conceito. Fogo é uma reação química que desprende luz e calor. É uma reação química porque precisa de 3 elementos básicos: comburente, que é o oxigênio, combustível e fonte de calor. Tendo esses 3 elementos, você tem um princípio de incêndio, sim, ou fogo propriamente dito, ainda que seja de modo controlado. Porém, ao contrário do que a gente aprende desde criança, que todo tipo de fogo é igual, a gente precisa entender que existem as classes específicas de incêndio. Então a gente vai demonstrar para vocês as classes mais comuns, as 3 principais classes. Classe A de incêndio, materiais sólidos, tem como característica a queima em superfície e profundidade. Aí como exemplo nós temos papel, pano, madeira, tá? Todo material sólido, ele traz a ideia de, para combater o incêndio, utilizar equipamento que vai agir por resfriamento, tá? Que é um extintor de água pressurizada. Aí nós temos os materiais líquidos inflamáveis e também os gases inflamáveis. Eles queimam em superfície, não queimam em profundidade e ao término da queima não deixam resíduos. E uma importante dica para a gente conhecer também os materiais elétricos energizados, tá? Eles têm como propriedade os materiais sólidos, mais componentes elétricos energizados, então a gente precisa ter cuidado. Para essas 2 classes de incêndio, nós temos essas 2 opções de extintores: pó químico seco e dióxido de carbono, CO2, tá? Para essas 2 classes que eu citei, líquidos e gases inflamáveis e materiais elétricos, nós não podemos, sob hipótese alguma, utilizar água pressurizada, tá? E aqui nós temos classe A, B e C, bem como classe A, B e C. Porém, esses 2 podem vir na sua rotulagem informando que são BC, ambos, porque os 2 se aplicam para materiais líquidos e elétricos, tá certo? Então, para a gente entender como funciona cada um deles, a gente precisa entender que material extintor é o equipamento destinado para combate a princípio de incêndio, tá? Você tem que perceber que é um princípio de incêndio e você tem que agir rapidamente, ou seja, no primeiro minuto da ocorrência.